Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Como eu disse a vocês, estamos aqui, olha. À minha direita está a doutora Eliette Pinheiro. Ela tem mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, professora titular aposentada da FAMERP, da UFAL, membro do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Nefrologia por várias gestões, inclusive participa da atual gestão, é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Alagoas, ocupando vários cargos de direção desde 1990 e atualmente é a presidente. A nossa segunda entrevistada, São Miguel dos Campos também conhece muito bem, é a subsecretária de Saúde aqui da nossa cidade, a Adriana Omena de Carvalho. Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduada em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais pela Universidade Tiradentes, atuou por 15 anos como assistente social da Santa Casa de Misericórdia aqui de São Miguel dos Campos e hoje, como eu disse, ocupa o cargo de secretária adjunta de saúde de São Miguel dos Campos, além de ser acadêmica de medicina pelo SESMAC. Então, currículo sensacional das duas e um tema super importante que hoje nós vamos discutir exclusivamente, a questão da doença renal crônica. E, como sempre, a gente tem que iniciar por uma das duas. Então, vou pedir primeiro que a doutora Eliette dê o seu bom dia aos nossos amigos e amigas que nos ouvem pela 99.5 e nos assiste pelo canal no YouTube da Tribuna Livre TV. Bom dia, doutora Eliette Pinheiro. Bom dia, Heleno. Bom dia aos ouvintes, aos participantes, né? Para não me delongar em tudo da tribuna. E é um imenso prazer estar aqui com vocês todo ano, né? Para a gente divulgar as importantes ações que precisam ser feitas na nefrologia para a divulgação do trabalho da nefrologia em São Miguel, no estado e, como você disse, divulgar isso para o Brasil todo, né? Que o alcance acaba sendo muito grande. Como a doutora Eliette disse, viu, já conhece aqui o Tribuna Livre, todos os anos vem aqui para trazer esses esclarecimentos para a sociedade de São Miguel dos Campos e de toda a região. E eu começo fazendo a primeira pergunta, senhora doutora Eliette. Qual a prevalência de doença renal crônica no mundo? E que explique para os nossos ouvintes e telespectadores o que é prevalência, ou seja, qual o número, não é verdade, qual a quantidade dessa doença hoje, doutora Eliette? Olha, cerca de 3,1 milhões de pessoas morrem no mundo por doença renal crônica. E a gente sabe, segundo o Ministério da Saúde, que no Brasil, em torno de 10% a prevalência é em torno de 10%, ou seja, 1 em cada 10 pessoas apresentam doença renal crônica. Doutora, quando é que nós podemos dizer que um paciente tem doença renal crônica, ou seja, a DRC, tecnicamente falando? Então, a DRC é considerado quando o paciente tem uma lesão renal por mais de 3 meses consecutivos, tendo perda acima de 60% quer dizer, que tenha só 60% da função renal, abaixo disso, né? Então, isso persistentemente é considerado lesão renal crônica. É muito importante a gente descobrir as causas e, para fazer o diagnóstico, começar o tratamento de uma forma precoce. E os exames para fazer essa avaliação. O que ocasiona essa lesão renal, doutora? Pois é, são várias patologias. A gente tem, principalmente, o indivíduo hipertenso e diabético. Esses dois são 70% das causas, predominando no nosso país o hipertenso, em alguns lugares do mundo predomina o diabetes, mas os dois, de qualquer maneira, as duas patologias juntas são 70%. Indivíduos tomando analgésico e anti-inflamatório, cuidado, porque isso é um uso indiscriminado dessa automedicação no nosso país. Então, tem que ser extremamente observado isso. Pacientes com doença cardíaca, doença renal, pacientes idosos, os rins, a gente envelhece e nossos rins envelhecem também, né? Então, a gente é um dos fatores importantes. Pacientes com histórico de doença renal na família. Então, a hereditariedade é extremamente importante, é tomar cuidado.
é um dos fatores de risco. A gente vai aplicar, inclusive, em um dos momentos de educação continuada, de divulgação à população, um questionário para ver qual é o fator de risco, qual a possibilidade de você ter risco de função renal. Você tendo essa doença renal na família, você já aumenta teu risco enormemente. Também tabagismo e eu acho que eu falei todos. A grande maioria, claro, doença do rim, como glomerulopatia, eu já citei antes, doença do coração, né? Então, essas pessoas que é hipertenso, tem alguma doença cardíaca, diabético, tem que ter o máximo de cuidado possível, entendeu? Para evitar que venha a ter algum problema nos rins, né? Doutora, é fácil fazer o diagnóstico de doença renal crônica? Então, nós temos um problema que a doença renal crônica, ela é assintomática. Até ter perda de 80%, 95% às vezes da função renal, você não tem sintomas. Então, muitas vezes, o paciente não procura o serviço médico, não faz o diagnóstico que poderia ser feito precocemente, podendo ser até prevenida a doença renal ou, pelo menos, controlada, diminuindo a progressão da lesão renal, se você tem um diagnóstico. Para isso, são precisos... tem que investigar a causa, claro, dependendo da causa, são muitos exames, mas existe os exames mais básicos que podem ser feitos na rede pública, tem disponibilidade, vamos explorar isso um pouquinho mais com a Adriana também, que essa parceria é fundamental para a gente fazer isso, que são exames de ureia também, mas de creatinina, pelo menos exame de creatinina e um exame de urina. Então, são exames fáceis de serem feitos e que estão disponíveis na rede pública. Tem que pensar, o médico tem que estar atento também, o médico em todos os níveis, não só o especialista, né? Mas dá para a gente rastrear. É importante essa conscientização para rastrear. Então, a senhora já coloca aí, seria a minha outra pergunta para a senhora, né? Quais são os exames para diagnosticar essa situação? A senhora traz uma informação que ela é super importante, é uma doença que ela não apresenta sintomas. Então, essas doenças são super perigosas. Quando é uma doença que você sente de imediato e ela apresenta sintomas de imediato, fica mais fácil até de você controlar, de você fazer um tratamento com relação a isso. Já nesse sentido, você não tendo sintomas, você acha que vai estar tudo tranquilamente. Então, de fato, qual tipo de prevenção que nós podemos ter para evitar essa questão da doença crônica renal? Mais uma vez, o paciente hipertenso e diabético, no mínimo, tem que fazer o acompanhamento, controle da hipertensão, controle da diabetes e, no mínimo, o hipertenso e diabético, no mínimo 2 vezes ao ano, fazer um exame de creatinina e um exame de urina. Pode ser um exame de urina simples, mas agora nós já conseguimos, junto à Secretaria de Saúde, depois dessa demanda que a gente vem produzindo, né, todo ano, também dosar a microalbuminúria, que é melhor ainda, começa a detectar mais precocemente se tem lesão renal. Então, o mais importante de tudo isso é fazer o diagnóstico precoce, para poder evitar que já chegue numa fase que o indivíduo já tenha, que não tem mais como diminuir a lesão renal, mas pode, pelo menos, diminuir a progressão da lesão, e melhor, pode evitar que tenha doença renal crônica. Mantém o diabetes e hipertenso, mas controlado você faz a prevenção. É muito importante isso e o alcance da equidade para a população em geral. Então, atenção, cuidado e lembrar que ela existe, principalmente hipertensos e diabéticos e pacientes com doença de rim e coração. Mas aí vamos deixar bem claro, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a gente falou de 2 grupos específicos, que é o hipertenso e o diabético, mas qualquer uma outra pessoa que não seja hipertenso ou diabético pode vir a ter uma lesão de rins, não é isso? Com certeza. A gente tem doenças que até eu não falei, mas que as doenças, eu falei, englobei em doenças renais, mas, por exemplo, paciente com cálculo renal, com infecção urinária de repetição, conforme vai envelhecendo, independente da hipertensão ou diabetes, as artérias, todas as doenças que afetam as artérias, e com a idade a gente vai tendo enrijecimento das artérias, vai tendo lesão, né, por causa da própria idade, pode ter. Então, o que é importante? O pessoal não adora fazer um check-up?
não precisa fazer check-up de tudo, mas o check-up do rim é você dosar, pelo menos, creatinina e o exame de urina. Como eu disse, simples, que vai ser de grande valia. A partir dali, a gente vai investigar o resto. Tá, ok. Essa é a nossa amiga, a doutora Eliette. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguma pergunta para a doutora Eliette. Vamos conversar um pouco aqui com a Adriana, que é subsecretária aqui de Saúde de São Miguel dos Campos. Pedir que você possa dar um bom dia para os nossos ouvintes e telespectadores, Adriana. Bom dia, né, aos telespectadores do programa Tribuna Livre. Bom dia, Heleno. Bom dia, doutora Eliette, né? E é uma honra estar aqui com a senhora. Né, A que minha eu sei também. a responsabilidade de estar aqui ao lado dessa grande profissional. Pois não. Adriana, qual a importância da parceria junto à Secretaria Municipal de Saúde? Bem, assim, a importância, né, para a população, né, porque quando a gente tem uma clínica de nefrologia no nosso município, então a população é que tem esse ganho, né, porque assim é importante através de ações e parcerias, porque quando a gente fala na articulação em rede, né, toda a política pública, seja de saúde, de assistência, do que for, ela precisa dessa articulação. Então, assim, a clínica de nefrologia foi um ganho para a nossa população. Por quê? Há 10 anos atrás, acho que tem 10 anos, 11 anos, né, de abril. que a gente que foi implantada a clínica aqui. Então, eu lembro, eu era da Santa Casa, e os nossos pacientes renais crônicos, dialíticos, que precisavam ir para outros municípios, então tinham uma vida bem mais complicada do que hoje, né, porque precisava se deslocar para poder fazer o seu tratamento. Hoje nós temos, né, a clínica, graças a Deus, né, e assim é importante essa parceria com a Secretaria de Saúde, porque através dessa articulação a gente consegue ver ações, né, todo ano tem as campanhas, né, da gente estar chamando a atenção da população para esse cuidado, para essa prevenção. Falando nisso, nós sabemos que o Dia Mundial do Rim é toda segunda quinta-feira do mês de março. Por coincidência, caiu no dia 14, amanhã. No próximo ano pode cair numa data diferente. Vendo isso, eu pergunto, qual a importância dessa campanha que engloba várias ações sobre prevenção da doença renal para a população? Olha só, quando todos os anos, todas as campanhas do rim, quando a gente começa, né, a semana, no caso, a gente busca, né, chamar a atenção da população e chamar a atenção dos profissionais também, né? Porque a gente começou com um simpósio, né, doutora? Que foi a semana passada, né? E é quinta-feira. Na quinta-feira, e aí que a gente chamou os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, junto com os profissionais da Santa Casa, da Clínica de Nefrologia, e aí a gente fez esse apanhado de informações, a equipe multidisciplinar, né, NASF, e aí a gente fez esse apanhado de informações, né, com o nutricionista, com os clínicos, né, os médicos da estratégia, enfermeiro, agente de saúde, toda a equipe que precisa estar envolvida nessa prevenção, né? Então, assim, é importante, porque o dia é dia 14, mas a gente trabalha com mais ênfase essa semana, né, doutora? Mas a gente precisa lembrar que a gente tem que trabalhar todos os dias. Então, assim, é importante dar ênfase na semana, mas a gente tem que lembrar, enquanto profissional, que a gente tem que estar atento todos os dias ao nosso paciente. Já que você falou na questão da importância dos profissionais, me leva a mais uma pergunta. Nós sabemos hoje que as equipes de saúde da família são super importantes, ajudam a detectar ou diagnosticar coisas que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Então, eu pergunto, qual a importância da equipe de estratégia de saúde da família acerca da prevenção da doença renal? É primordial, né? Porque assim, é o primeiro acesso do usuário. Então, assim, hoje nós temos, né, pacientes com doenças crônicas. Então, assim, esses pacientes eles têm que ter uma atenção especial, né? Lá na estratégia de saúde é onde é esse primeiro contato que o paciente tem com o médico. Então, ele precisa estar, não só o médico, mas toda a equipe, né? Porque quando a gente fala em estratégia, a gente fala não só do profissional médico, mas profissional enfermeiro, agente de saúde, todo mundo tem que estar muito em contato com esse paciente e estar atento no que deve pedir, né? Como a doutora Eliette já explicou para a gente, que o paciente diabético hipertenso, ele pelo menos 2 vezes no ano, ele tem que ter um exame de creatinina e não um exame de urina. Então, é importante para aqui. É uma coisa que não é difícil, porque é um exame simples e que nós temos, né? Então, assim, graças a Deus, também em São Miguel tem a clínica de nefrologia, que a demanda é a demanda espontânea, né? A gente tem nefrologista. No município, nós temos nutricionistas, endocrinologistas, cardiologistas. Então, assim, a gente tem toda uma equipe que possa dar suporte,
né, o paciente da doença crônica. Inclusive, foi desenvolvido também uma caderneta da pessoa com doença crônica, para a gente estar acompanhando mais de perto. Então, olha, é super importante, a gente fala para a população, não só de São Miguel dos Campos, nosso sinal, nosso programa chega a muitos outros municípios e até fora do estado, graças à internet, que recebam com carinho as equipes da saúde da família, entendeu? Não tenham vergonha de conversar sobre você, sobre o que você está sentindo ultimamente, porque não só com relação à doença renal, mas é um mecanismo que a população tem hoje, bem próximo a você, de diagnosticar uns outros tipos de doenças que você possa ter. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, abram suas portas para receber as equipes de saúde da família. Não se envergonhem de falar tudo que você está sentindo, porque muitas vezes a vergonha pode levar a pessoa a uma situação, uma doença bem mais complicada e, por causa daquilo, ela não comentou com ninguém e termina tendo uma fatalidade. Nós estamos chegando quase ao término do nosso horário. Eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas em uma para você, Adriana. Primeiro, como funciona a rede de atenção aqui em São Miguel dos Campos e quais as ações de rua que nós teremos para dar visibilidade maior à população sobre esse assunto? A rede, assim, basicamente, né, eu já falei que é a questão de toda a equipe que está envolvida nesse atendimento, né? Hoje a gente também tem aqui em São Miguel a Farmex, né? Porque o paciente renal crônico dialítico, né, ele precisa de medicação que a Farmex disponibiliza, então também muitas medicações é disponibilizada pelo SUS, né, para o paciente. E com relação à importância da campanha, amanhã a gente vai ter uma caminhada, né? Eu acho que está fechando o ciclo de eventos, né, dessa semana do Dia Mundial do Rim. Amanhã a gente tem uma caminhada que está saindo às 15 horas da Secretaria de Saúde. É importante salientar que foi uma iniciativa da Clínica de Nefrologia, Manuel Lopes, né, doutora? Em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, assim, todos os profissionais estão envolvidos e é importante, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, assim, é importante chamar a população para que abrace essa causa e venha com a gente para essa caminhada, né? Porque é importante a gente estar chamando a atenção da população, né, sobre o Dia Mundial do Rim, enfatizando a prevenção, né, e convidando também a população, os profissionais de saúde que vão participar, os profissionais da Santa Casa. Então, é importante a participação da população também e abraçar essa causa. Então, amanhã, às 15 horas, concentração onde? Na Secretaria de Saúde. Então, amanhã, às 15 horas, você é profissional da área de saúde, você é cidadão comum de São Miguel dos Campos, dá uma passadinha lá e acompanha essa caminhada e tira diversas dúvidas, porque vai ter diversos profissionais de saúde, lá no momento você pode tirar diversas dúvidas. Adriana, eu vou pedir para que você possa fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes da 99.5 e para os nossos amigos que nos assistem pela Tribuna Livre TV. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, e dizer assim que é importante para a população estar sempre se informando, né, estar sempre buscando mesmo essas informações junto com o médico da sua equipe de estratégia de saúde da família, com os profissionais, né, e é importante isso. Doutora Eliette, para que a gente possa finalizar, já que a gente está falando de rins, tomar líquido, principalmente água, é importante, doutora Eliette? Fundamental. Vamos dar o exemplo aqui, né? Fundamental. Eu vivo dando esse exemplo. Eu realmente faço essa tarefa de casa, porque é fundamental. A gente precisa, o rim filtra tudo. Então, você imagina uma água parada e uma água corrente. O que é mais saudável? A água corrente. A água corrente tem que dar fluidez. 25% do débito cardíaco, quer dizer, do sangue que sai do coração, vai para o rim. Então, assim, precisa filtrar todas as impurezas. A água é fundamental para filtrar. Que eu me assustei, as pessoas hoje, não, vamos tomar 2 litros, 2,5 litros e tal. E eu estava vendo uma matéria até importante. A água é essencial e fundamental. Agora, também não exagere naquele momento. Você pode tomar durante o dia. Tem gente que quer tomar 2 litros de água de uma vez. É importante você manter o rins em funcionamento o dia todo. Então, hoje, não só
pessoal, porque muitas vezes as pessoas estão achando que é só na hora ou no momento de um exercício físico. Eu vou para a minha academia, eu levo a minha garrafinha. Não, isso é constante. Se você estiver no trabalho, tem o copinho ali, adote seu copo, de vez em quando você vai lá, 200 mlzinho, 150, 100 ml, mas é importante que durante o dia você possa se hidratar bastante, não é isso? Aproveitando, a senhora fala sobre isso, essa importância de fazer isso constantemente, mas também ter cuidado, não queira tomar tudo de uma vez e possa fazer também suas considerações finais, doutora Eliette. Perfeito, Helena. Tem que ser, tudo é equilíbrio, né? Como sempre. Então, tem que ser fracionado, tem que ser tudo feito com parcimônia, que a gente precisa dar trabalho para o rim, mas não sobrecarregar o rim, né? Então, a água do decorrer do dia. Se a gente falar em números, a gente precisa urinar durante o dia todo de 1,5 litro a 2 litros por dia. Para isso, você tem que tomar realmente de 3 a 4 litros de líquido, em geral. É o líquido 50% de água e 50% dos outros líquidos. O suco que você toma, a água que vai na alimentação, a sopinha, etc. Então, pelo menos 50% de água. Aí você separa ali 1,5 litro a 2 litros de água, pelo menos, e vai tomando no decorrer do dia. Hoje, também se criou esse hábito mais saudável, né, que as pessoas têm sua própria garrafinha, né, e fica andando com ela. Eu tenho a minha e a minha companheira fiel, sempre. Então, mas isso você chamou atenção muito bem. Não adianta tomar um monte de líquido tudo de uma vez e depois ficar sem tomar água o resto do dia. Se você formar cálculo, por exemplo, no período que você está sem tomar o líquido, você pode formar o cristal, que é o núcleo inicial para formar o cálculo. Não adianta. Tem que ir tomando sempre e deixar diluído para o rim poder filtrar adequadamente sem sobrecarga. E, chamando a atenção mais uma vez de tudo isso que nós estamos falando, quero agradecer também a oportunidade, porque a imprensa é fundamental para a gente divulgar. A gente faz todas as maneiras, mas vocês são peça-chave, né? Porque a gente pode passar, não adianta a gente ter todo o conhecimento guardado se não puder colocar isso para a população. Então, muito obrigada pela oportunidade de sempre. Eu sou muito bem acolhida, secretaria também, né, Adriana? E é muito importante para a gente isso. E é isso, principalmente de tudo isso. Qual é a palavra-chave, se tivesse que escolher uma? Conscientização. Então, conscientização da população e dos médicos, da equipe multiprofissional, enfim, de todo mundo que trabalha com esses pacientes. E, mais uma, equilíbrio, né? Que eu acho que é fundamental em tudo, né, que a gente faz. Então é isso. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Eliette por ter essa oportunidade de estar conosco aqui, trazendo essas informações tão importantes para a sociedade de São Miguel dos Campos e de todo o estado de Alagoas, e a Adriana também pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria de Saúde. Dizer que o programa Tribuna Livre permanece de portas abertas sempre que tivermos temas importantes para conscientização e prevenção junto à sociedade miguelense de toda a região. Nós vamos estar de portas abertas, sejam sempre bem-vindas ao programa Tribuna Livre. Agora são 8h